Cheia de alimentos regionais. Os brasileiros acabaram criando algo único, é o chamado arroz. Fala aí, galera. Mais uma vez, bom dia. Tudo bem com vocês? Célio, não sei se ele conversou com vocês, eu vou só reforçar. Célio me pediu para dar uma forcinha aí quanto à questão da reorganização das nossas aulas de hoje. O professor Rodrigo teve um contratempo e ele está em uma outra cidade, né? Ele teve um problema de saúde e esse problema de saúde dele é meio grave, assim. O negócio de cálculo renal é um negócio que não pode brincar. Não pode brincar mesmo. É sério. André? E aí ele tá... Sim. Não, nem tinha falado com os meninos, não. Inclusive, deixa eu avisar. A próxima aula, meninos, vocês vão entrar num link que eu vou mandar no grupo aí para vocês, tá? Que é a aula do Cleiton, só que é um link que eu vou mandar para vocês aí. Eu vou mandar lá no grupo o link da próxima aula que eu estou organizando o horário aqui de novo. Beleza? Massa, beleza. Beleza, obrigado, né, pessoal? Então, aí eu tô... Célio. Oi. Célio, cara. Eu queria tirar uma dúvida. Quando é que vai entregar a correção da redação, da última? Toda segunda-feira. É o seguinte, as redações, estava dando problema para devolver, que a plataforma entregava primeiro de quem entregava primeiro recebia primeiro, só que estava dando confusão. Tinha coleguinha que entregava hoje e queria receber amanhã já. Aí nós criamos um critério lá. Vocês vão devolver a redação sempre, vocês vão entregar sempre agora até o domingo e na segunda todo mundo recebe de volta. Nós estamos com o tema 17 corrigindo. Na segunda-feira todo mundo recebe o tema 17 de volta. Beleza? Certo. Beleza. Massa, beleza, beleza. É isso. A aula do nosso próximo tema. Tá bom? A gente fechou contra a reforma na primeira aula hoje, né? E eu agora estou iniciando um tema novo. Vou aproveitar essa aula que nós estamos tendo hoje. Inclusive, funciona até como uma reposição, porque há 2 semanas atrás eu tive um contratempo também. Houve um falecimento em minha família, eu precisei me ausentar. Isso foi 15 dias atrás. E aí, então, eu vou usar essa aula que aí a gente coloca o cronograma até adiantado, né? Porque eu mesmo com a ausência de 15 dias atrás, eu não atrasei meu cronograma. Meu cronograma está bem tranquilo com a turma de vocês. Bem tranquilo mesmo, assim, sabe? Eu tô com uma folguinha aí de 2 encontros, né? De 2 aulas. O que mais para frente pode ser legal, porque, por exemplo, antes das provas, quando a gente vem encerrando aí as nossas atividades do curso, eu posso tirar aula para fazer exercício com a turma do matutino, né? A preocupação em história, ela é sempre com a quantidade do conteúdo, né? Porque a gente que é professor de história, a gente tem uma coisa engraçada. Se você me der 5 aulas por semana, eu trabalho as 5 aulas por semana, eu trabalho conteúdo e não repito conteúdo nas 5 aulas por semana. Se você me der 1 aula por semana, como eu tenho, eu faço também, né? Usando uma metodologia diferente, vejo o conteúdo todo com vocês e vou usar 1 aula por semana, né? História tem muito isso, né? Então nunca vai sobrar aula, você pode ter certeza. E isso é principalmente para Brasil. Quem dá à frente de Brasil, então, sente muito essa necessidade de estar sempre ampliando uma discussão e tudo mais. Porque, na verdade, o Enem ele trabalha numa perspectiva muito de compreendermos a realidade agora, hoje, através da análise do passado, né? Essa perspectiva historiográfica está muito presente na prova do Enem.
E para fazer boas análises sobre a realidade, para fazer boas análises sobre o que nós temos agora, né, como realidade, às vezes a gente pode usar um tempo extra, às vezes vai mais de uma aula para você analisar um tema, né? Falar, por exemplo, de industrialização no Brasil. Você vai do Vargas ao Kubitschek falando ali. Isso aí você vai ter umas 4 ou 5 aulas para isso, no mínimo, Né? Mas ainda bem que voltando ao assunto principal, o nosso cronograma está bem adiantado, ele está bem legal, vai dar para a gente lá na frente tirar uma aula ou outra, de repente, para ampliar uma discussão aqui, para a gente poder pontuar um exercício de lá, para poder inserir temas que não estavam previstos. Por exemplo, eu não daria com mais propriedade, com mais detalhe, História da América, estava decidido, quando eu planejei, né? Quando eu entreguei o planejamento para o Célio no começo do ano. Eu não coloquei lá tópicos detalhados de História da América. Vai dar para eu inserir. Né? Nós vamos ter uma aula, eu vou separar uma aula para a gente ver História da América do começo. Eu vou pegar lá a História da América colonial, que eu não daria. Tá? Eu ia comentar alguma coisinha rapidão ali, mas não seria aula, né? Seria mais ou menos essa perspectiva de comentário por cima. Mas vai dar. Eu já fiz o cálculo, vai ser bom. Quanto à questão de acompanhar as aulas e estudo, eu estava comentando com o pessoal do terceirão, e tem uma coisa que vocês também precisam tá sempre lembrando, né? Estudo de ciências humanas, ele exige muito a questão de leitura, tá? Ficar muito atento a essa ferramenta super importante para a gente conseguir assimilar bem o conteúdo. Por quê? A repetição do exercício, a famosa lista, ela ajuda nas humanas, é claro, óbvio, né? Mas não se configura na principal ferramenta de assimilação de conteúdo. Tanto é que a prova do Enem, ela vai cobrar uma habilidade de vocês, recorrente na prova toda, mas, claro, com mais peso nas provas de humanas e linguagens, que é o quê? Leitura, né? A leitura e a interpretação da informação, né? Tomar cuidado com a questão de interpretação em história, tá? As pessoas levam essa coisa de interpretação de texto para o campo do relativismo histórico. Isso é um problemaço na história. Porque eu não posso levar a discussão para o relativismo, porque, de repente, eu posso transformar a história num amontoado de opiniões. É o que eu acho, porque foi o que eu entendi. E não é assim. Tem todo um processo científico na produção do saber histórico, método que a gente fala, um método, né? Pesquisa, o rigor acadêmico da produção do texto, a submissão desse texto aos colegas de academia, toda uma questão conceitual. Então, não é sentar em casa, emitir opiniões escritas e falar, pronto, isso aí é o que eu acho da história. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de interpretação de texto em história. A questão da informação, a questão do fato, ele tem que ser puro, o fato tem que ter existido. Cabe interpretar em que contexto você está vendo aquele fato. Aí, beleza, o contexto é interpretável. O contexto, o fato, não. Vamos para um exemplo muito claro, muito claro disso. Por exemplo, ditadura civil-militar. Não tem como, cientificamente falando, no campo das humanas, não tem como você vir a público ou escrever um texto e dizer assim, não teve, não existe. É uma grandíssima bobagem. Por quê? Existem caminhões e caminhões de documentação que podem comprovar uma argumentação sobre ditadura. Tivemos uma ditadura civil-militar em 64 até 85. E isso não é questionável, isso não é interpretável. Não é. Não está em interpretação. O que o Enem faz de interpretação de texto é inserir essa informação em um problema. É o que eles chamam na prova de situação-problema. Qual que é a situação-problema? Vamos falar de cultura e ditadura. Vamos falar de políticas públicas de saúde e ditadura. Como que nos anos 60, 70, 80 o Estado se posicionava em questões, por exemplo, de políticas públicas de saúde, educação, economia,
cultura, são situações problema. Agora, o fato de termos uma ditadura em 64 até 85, ele não entra em discussão, que é fato. É fato, tem documentação. O Enem tem muito disso, tá? Então, quando o André fala aqui na aula, tem que interpretar texto na prova de humanas, não é a interpretação do fato em si, mas do contexto. Porque senão a gente descamba para o tal do relativismo. E o relativismo é a grande doença da história, tá? O tal do relativismo histórico é um problemaço, que é aquele momento em que a galera acha que é o jeito que eu interpreto, então é verdade porque eu interpretei assim. E não é bem por aí que a gente vai, tá? Há um aspecto científico na história, tá bom? Que deve ser respeitado. É uma ciência do campo das humanidades, tá bom? 2, estudar essa ciência. Como é que eu faço então, André? Você vai pegar o texto para ler, você não vai ter pressa de assimilar a informação logo de cara. Você não vai começar a ler um texto e falar assim, pronto, vou sublinhar logo de cara porque o texto é fácil. Não faz isso. A tendência de quem começa a sublinhar logo de cara num texto, geralmente é sublinhar o texto todo. Você termina de ler o capítulo, quem estuda aí na sala e sublinha no livro sabe do que eu estou falando. Você pega, abre o texto, começa a ler e vai sublinhando, sublinhando, sublinhando. Quando você vê, a página está todinha amarela. Está tudo sublinhado. Por quê? Porque não houve critério de escolha da informação. Então, na hora que você vai ter esse primeiro contato com o texto, não tenha pressa, leia o texto com calma. Terminou o capítulo? Leu o capítulo? Agora você vai pegar o lápis e o marcador, sei lá o que você gosta. Você vai lembrar da aula que você teve. O professor falou isso aqui, ó. Você vai marcando ali, entendeu? Ou seja, vocês vão ter um critério muito melhor de separar a informação. A minha dica é respeitar a coisa do parágrafo. Cada parágrafo ele se desenvolve a partir de uma ideia central. Então, pega isso aí, pega essa coisa do parágrafo. Retire a ideia central de cada um dos parágrafos. Aí, depois que você fez isso, está sublinhadinha a informação básica de cada um dos parágrafos do texto, o que você vai fazer? Você vai construir um texto que é seu. Como assim, André? Você vai pegar as informações que você sublinhou e você vai trabalhar essas informações com frases próprias. Frases que você construiu. Não é para copiar texto. Não copia texto. Você vai pegar lá e vai perguntar o parágrafo. O que eu entendi dessa leitura? Eu entendi que o Estado Nacional surgiu na modernidade. Escreve isso. O Estado Nacional surgiu na modernidade. Eu entendi da aula do André que nacionalismo é um discurso que provoca, não sei se é a palavra, mas que incentiva a questão da unidade, da criação de identidade. Escreve isso. O nacionalismo incentiva a identidade nacional. Entendeu? Ou seja, você vai construir um texto com suas palavras, você vai estudar por esse textinho que está pronto aqui, ó. Foi você que escreveu. Ele é o seu material de estudo agora. Leitura, depois uma leitura ali, sem copiar texto, tá bom? Aqui, mapa mental é boa, é uma técnica legal, né? Você pode também fazer o mapa mental, tá? Fica a dica então, tá, pessoal? Estudar dói mesmo, estudar é pesado, estudar dá trabalho, tá? Nunca foi divertido. Aquele papinho de ensino fundamental que estudar é uma super aventura pelo conhecimento, é balela, tá? Todos nós sabemos que estudar dá um trabalhão danado, é ralação mesmo, né? Então, tá aí, tá, pessoal? Algumas técnicas bem legais para vocês poderem estudar e progredir e ficar tora, né? Ficar monstro em humanas, tá bom? A técnica que eu passei para vocês cabe para qualquer uma das ciências humanas. Vamos, deixa eu compartilhar uma tela com vocês aqui. Compartilhar. Tchuk-tchuk, absolutismo. Compartilhadinho. Eu exagerei no café. E meu estômago tá me matando, velho.
Eu tenho o hábito de beber café demais, saca? E aí, velho, tem dia que eu exagero igual hoje. Eu tomei quase uma garrafa toda de café aqui. Nossa, mano, mas tá tenso. Tá compartilhando bonitinho aí para vocês na tela, pessoal? Oh, maravilha, tá assim. Então é isso. Então, às vezes eu meio que apanho da tecnologia aqui. Absolutismo, então. O que a gente vai falar aqui de absolutismo? O que uma turma de curso precisa saber na hora que vai fazer o Enem? Primeiro, ciência política. Isso cai no Enem todo ano. Todo ano. A prova começou a ser aplicada em 98. Não existe de 98 para cá uma prova sequer do Enem que não tenha discutido temas de política, ciência política. O que é absolutismo, o que é Estado liberal, quem que é o Hobbes, quem que é o John Locke, quem que é o Montesquieu, quem que é o Rousseau. Essa galera da ciência política está em todas as provas do Enem desde 98. Rensga, André, é isso mesmo? Isso mesmo, tá? Então você não tem como escapar desse assunto. Tem que se precaver, prestar muita atenção na aula de filosofia, principalmente ali nesses pensadores ligados ao Estado moderno. Deixa eu só fechar uma janelinha aqui que está me incomodando, pessoal. Está aqui toda hora pipocando e me desconcentra. Peraí. Aí. Prestar muita atenção nesses pensadores ligados ao conceito de Estado moderno e iluminismo, tá bom? Essa galera despenca todo ano, tá? Não tem como você ir para o Enem e não esperar uma questão dessa galera lá, beleza? Na aula da semana que vem, quando eu estiver abordando mais o campo das ideias, a gente vai ver aí caras como, por exemplo, o próprio Maquiavel ou Thomas Hobbes. Eu vou ver em que aspecto ele abordou esses assuntos. Dependendo do que ele me falar, se ele aprofundou isso aí com vocês, eu não tenho a necessidade de dar aula para vocês novamente, né? Que seria o Estado contratual e o maquiavelismo. Eu creio que ele deva aprofundar isso com vocês, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de absolutismo, nós estamos falando de um conceito que surgiu durante ali a fase do iluminismo, né? Um filósofo francês chamado Voltaire, ele escreveu um artigo para a Enciclopédia, né? Aquela obra fantástica lá dos filósofos franceses Diderot, d'Alembert, né? Eles convidaram o Voltaire para escrever um artigo sobre ciência política, né? O Voltaire então produziu um artigo chamado O Antigo Regime. E nesse artigo, O Antigo Regime, o Voltaire tentava explicar qual era a forma de organização do Estado na Idade Moderna. Né? Como é que o Estado se organizava? O Voltaire, então, identificou que, na economia, os Estados europeus, aqueles mais relevantes, né? Portugal, Inglaterra, França, Espanha, esses Estados eles se organizavam em torno de economias mercantis, né? Então, ele vai usar a expressão mercantilismo, porque as economias eram baseadas principalmente nas trocas comerciais, né? No mercantilismo. Então, ele acabou batizando dessa forma, né? Eram economias protecionistas, onde o Estado tinha uma participação interessante, né? O Estado geria a economia diretamente, Estado interventor, Estado presente, né? Um exemplo disso, o protecionismo. Ele apresenta para vocês o conceito lá de pacto colonial, né? Pacto colonial ou exclusivo metropolitano. São conceitos que fazem com que a gente entenda uma economia moderna como uma economia protecionista, né? Protecionismo alfandegário. O Voltaire também identificou que esses países que eu citei, Portugal, Espanha, Inglaterra e França, eram países com sociedades estamentais, né? O que significa isso? Sociedades de ordens, sociedades onde os seus indivíduos estavam sujeitos a regimes, como é que a gente pode falar aqui? Gente, me fugiu a palavra, meu Deus!
estamentais, né? Me veio aqui agora, regimes estamentais. Como assim? Havia o clero, havia a nobreza, os dois estamentos sociais privilegiados, e havia o resto da sociedade, o povo, né? Na França, chamado Terceiro Estado, e assim por diante. Então, eram sociedades estamentais, onde a mobilidade social era muito menor, porque o critério que decidia quem você era na sociedade era a nobiliarquia, a nobreza, né? Você é nobre? Beleza. Você não é nobre? Opa, então vai lá para o grupo dos populares, do terceiro estado, né? Do povo. Elas tinham uma estrutura bem centralizada. E aí é o tema da aula, ó. Se liga. Uma estrutura política centralizada, André. Isso, exatamente. Voltaire identificou que essas monarquias modernas europeias, elas tinham um rei como figura central, né, do Estado. Por exemplo, no caso clássico da França, né, o famosérrimo Luís XIV, certa vez dando respostas a uma entrevista, né, o abade foi entrevistá-lo, tinha um abade é um cara da igreja, tá, galera? Aí tinha um abade produzindo lá um livro sobre política, né, sobre conceitos de política. Marcou uma audiência com o rei Luís XIV, né? O abade ficou todo orgulhoso, falou, pô, cara, vou entrevistar o rei, né? Chegou lá e falou, seu rei, estou escrevendo um livro aqui sobre política e eu tenho uma pergunta, o que é Estado? Aí o Luís XIV respondeu com aquela velha frase que todo mundo conhece, que é verdadeira, ele falou mesmo. Ele chegou para o cara e falou, o Estado sou eu. Né? Ou seja, o nível de centralização política da monarquia francesa era tão gigantesco que Luís XIV personificava o próprio Estado. Ou seja, o Estado era ele. Né? Essas estruturas de poder extremamente centralizadas, onde os reis desempenham papéis múltiplos dentro do Estado, né? Voltaire vai chamar, então, de monarquias absolutas. Tá? Monarquias modernas, essa na obra do Voltaire, iluminista do século XVIII, para definir sistemas monárquicos com alta concentração de poder nas mãos dos reis. Maravilha, maravilha. Fique claro, galera, que Voltaire usa o termo absolutismo para se referir às monarquias europeias, tá? Agora, é uma novidade reis que governam de maneira centralizada, quase que absoluta? Não é uma novidade. Tá? Na história, se você pega ali desde a antiguidade até a Idade Moderna, você vai ter vários casos. Pega lá, por exemplo, o Egito Antigo. Né? No Egito Antigo, você tem uma teocracia. Não tem um regime que seja mais centralizado que uma teocracia, na verdade. Pega lá as monarquias mesopotâmicas, sumérios, acádios, babilônicos, caldeus, amoritas, aquela galera toda ali, monarquias teocráticas, né? Ou seja, o poder altamente centralizado na mão do monarca. Então, não é bem uma novidade, tá? Quando a gente usa absolutismo, é para a gente poder separar desses outros exemplos os casos europeus, tá? É para isso. Então, não é um conceito que diga assim, olha, pela primeira vez na história os reis governam de maneira autoritária e centralizada. Não, não é isso. Não é a primeira vez. Mas o conceito ele diz respeito apenas às monarquias europeias. Valeu, valeu? Ok, agora vamos analisar o poder no campo da filosofia. Isso é gostoso de fazer. Olha só, poder, o poder. Será que esses reis, então, conseguiam governar absoluta porque, sei lá, eles eram mauzões, assim, né? Tinha cara feia, então eles davam uma rosnada pra galera, a galera ficava com medo deles e aí eles governavam. Será que é isso? O que será que faz com que um rei tenha o controle absoluto do Estado, hein? Vamos pensar? Vamos pensar como é que isso é possível? Quer ver? Eu vou passar a análise aqui de outros casos de governos ultracentralizados, né, para a gente poder entender melhor isso. Veja só. A Alemanha sob o nazismo, né? A Alemanha sob uma ditadura de um partido único, nazismo, aquele horror, aquela coisa que, né, às vezes
nos deixa até com vergonha de sermos humanos, de pertencermos à humanidade, né? Porque a humanidade já fez tanta merda digna de vergonha que, cara, vou te falar um negócio. Aí pega lá então o nazismo. Vamos lembrar o que deu legitimidade do poder para os nazistas, né? Por que Hitler mandava e desmandava na Alemanha entre 33 até 45? Primeiramente, o Partido Nazista foi eleito. Então, o parlamento foi tomado pelos nazistas, porque 37% da população alemã, 37%, votou nos nazistas para o parlamento. Uma vez que os nazistas se tornaram o partido dominante no parlamento alemão, no Reichstag, né, como era chamado na Alemanha, o Reichstag, né, parlamento. Uma vez que o partido se tornou dominante dentro do parlamento, eles passaram a ter força para exigir que o primeiro-ministro fosse também nazista. O presidente da Alemanha, o Marechal von Hindenburg, não teve outra alternativa. Ele teve que indicar um nazista para ser primeiro-ministro dele. E quem que era o líder do partido nazista? Adolf Hitler. Candidato derrotado à presidência da Alemanha. Quem indica o primeiro-ministro é o presidente. Aí, então os nazistas disseram, se não indicar o Hitler para primeiro-ministro, Hindenburg, você não governa, a gente não vai deixar você governar. E o Hindenburg, então, se rendeu e fez o pacto com o diabo. E indicou a Adolf Hitler para ser seu primeiro-ministro. Pronto. O resto é história. Ou seja, nós temos inicialmente uma legitimidade de poder que passa pelo voto. Pelo voto. Agora, o que Hitler faz a partir dali? Tem a anuência, a concordância de mais alguém ou é só desvarios da cabeça do ditador? Vamos deixar de ingenuidade, né? Vamos deixar de ingenuidade. Quando Hitler falou assim, eu vou massacrar o povo judeu e vou tomar tudo que é deles, aqueles 37% que votou no Partido Nazista, vocês acham mesmo que eles não sabiam disso? Vocês acham mesmo que foi uma surpresa? É claro que não. O antissemitismo era uma demanda na população alemã. Você tinha um grande número de alemães que eram o povo judeu. Então não foi uma novidade. Ou seja, o nazismo ele caminhou dentro de uma aprovação dentro da sociedade alemã que dava a ele confortavelmente margem para fazer o que eles quisessem. Poder, galera, poder só tem quem consegue com que as outras camadas sociais concordem com isso. Entendeu? Deixa eu ver. Aqui a Sandy me perguntando aqui. Deixa eu entender a sua perguntinha. Tá. Uma característica que possa diferir esses sistemas da modernidade em relação aos demais, não é, Sandy? É isso? Você pode ligar o conceito de absolutismo ao contexto europeu. A gente vai usar o termo absolutismo para se referir aos estados nacionais que surgem na Europa ao final da Idade Média. Tá bom? Essa forma de estado que emerge, que surge no final da Idade Média na Europa, ela vai ter algumas semelhanças, muitas para falar a verdade, com outras formas de governo que nós já estudamos ao longo da história. É verdade. Mas o contexto não é o mesmo. Tá bom? Ou seja, a emergência da burguesia, a consolidação de uma economia mercantil, né? A própria expansão marítima. Então, esse quadro da modernidade é a grande novidade. Então, as monarquias de poder centralizado que surgem na Europa nesse quadro de modernidade, a essas nós vamos chamar de monarquias absolutas, absolutismo, tá bom? É um conceito, então, que está ligado muito mais ao contexto que nós estamos estudando. Beleza? Essa seria uma diferença, a contextualização. Ficou bom? Ficou claro? Opa, massa demais, meu bem. É nóis. Que isso. Estamos aqui para isso. Beleza, beleza, beleza. Bom, o poder absoluto, no caso moderno europeu, se caracteriza, então, por ser centralizado, mas não sem limites.
Ou seja, ser um rei absolutista não é brincar de um mestre mandou, entendeu? Quando a gente fala de absolutismo, nós não estamos falando de um caso de alguém que tem a coroa na cabeça e faz o que quiser. Não, não. O absolutismo também é um pacto político. De um lado, eu tenho a nobreza, que passa a desempenhar funções de Estado e que, por isso, vão concordar, ajudar a construir o poder absoluto do rei. O que o rei dá em troca para a nobreza? Privilégios. Os reis vão usar dessa relação para manter privilégios da nobreza e conseguir o apoio político deles. Nobres não pagam impostos, nobres têm leis diferentes, estatutos diferentes, né? Os nobres são os indicados para os cargos dentro da administração pública. Ministros, secretários, ok? Se o país tem algum tipo de assembleia, a nobreza como é que é a palavra que eu queria usar, caramba? Ela se configura, né, como a principal camada nessa assembleia. Vamos pegar lá a Inglaterra. Havia a Câmara dos Lordes, que era superior à Câmara dos Comuns. Quem eram os lordes, André? Eram os nobres, né? Pega lá na França, havia o Conselho dos Notáveis, um conselho formado por membros da nobreza que assessoravam os reis franceses. Perceberam? Ou seja, nós temos aqui um esquema político, né, em que a nobreza ela acaba tendo privilégios em troca do apoio político do rei. Então, o absolutismo ele é um pacto. Justamente por ser um pacto, né, não ser uma coisa assim mágica, né, não ser algo assim que foge à razão, justamente por ser um pacto, a gente passa a compreender por que em alguns lugares o absolutismo não funciona muito bem. O pacto político não é suficientemente bom para que os reis tenham controle total do Estado e assim eles acabam sofrendo golpes, revoluções, reviravoltas. Pega lá na história inglesa, por exemplo, né? O rei que tentou impor um absolutismo clássico por lá, por exemplo, Jaime II, né? Foi deposto. Revolução Gloriosa de 1688. Veja lá na França, quando o absolutismo se esgotou. Lá com o Luís XVI, em 1789. O rei acabou sendo obrigado a assinar uma Constituição. Não obedecendo à Constituição, o rei foi preso e decapitado. Então, o absolutismo, ele não é uma brincadeirinha de o mestre mandou, tá bom? Ele é um pacto político que pode apresentar estabilidade, mas também pode apresentar instabilidade. Nas monarquias do século XV, do século XVI, a estabilidade é maior. É o que o Voltaire aponta. O Voltaire, lá no seu artigo O Antigo Regime, ele fala, olha, quando a monarquia nacional europeia se consolida do final da Idade Média para a Idade Moderna, caramba, a coisa fica bonita, porque os reis, eles governam com uma autoridade tão imensa que é quase que absoluto. Mas por quê? Pactos políticos bem construídos, tá bom? Então, olha, ó, terceiro pontinho. Casos de centralização de poder, né, de poderes em estados monárquicos europeus da modernidade são bem particulares. O que eu quero dizer? Cada nação da Europa construiu de forma única o seu sistema de poder absoluto, tá bom? Portugal tem o seu próprio caso, a Espanha tem seu próprio caso, a Inglaterra e a França, idem. Cada um desses países tem um modelo próprio para chegarmos à fórmula. Não há uma fórmula geral aplicável a todos os casos, ok? É um conceito bem amplo, bem etéreo, digamos assim. Passando aqui o nosso slide, depois de conceituarmos o absolutismo, de que maneira, então, o poder se centralizou na mão dessa nobreza, desse rei, André? Diz aí para mim. Bom, primeiramente, nós estamos falando de países que têm sistemas mercantis bem desenvolvidos, tá bom? São países onde o mercantilismo se desenvolveu muito bem, onde a acumulação de capitais era muito grande
E isso proporcionou, então, uma burguesia rica, uma burguesia próspera, que pagava impostos. Esses impostos recolhidos pelos estados europeus se revertiam em estruturas melhores para o Estado, como exércitos mais eficientes, né? Burocracia mais eficiente. Ou seja, o que entrava através dos impostos era revertido em estruturas políticas, estruturas militares melhores, consolidando o poder real. E o que a burguesia leva com isso, professor? Ela paga muito imposto e tal, mas e aí? O que ela tem de volta nesse pacto? As burguesias passavam a experimentar o protecionismo econômico dos sistemas mercantilistas. A grande burguesia mercantil em cada um dos países era protegida pela ação do Estado de evitar concorrência. Dessa maneira, então, alguns autores didáticos chamam essa relação de aliança do rei com a burguesia. Tá bom? Não é uma aliança proposital, não teve ali um dia em que a burguesia e o rei sentaram numa mesa e apertaram a mão. Não é muito bem isso. É uma expressão didática, tá? Aliança do rei com a burguesia. A burguesia paga impostos e proporciona ao rei uma estrutura muito melhor, tanto militar quanto política, e em troca, os reis acabam promovendo políticas protecionistas para conseguir fazer de suas burguesias ricas, prósperas e que possam ter cada vez mais colônias, mercados disponíveis e etc. e tal. Um outro mecanismo bem interessante de centralização do poder é a questão do casamento. Casamentos entre nobres na Europa moderna é negócio, para falar a verdade. Né? Casamento é negócio. Isso significa que a questão do amor, né? Aquele amor romântico, aquela coisa de romance mesmo que a gente tem da literatura, não colava muito entre a nobreza, não, tá? Os nobres casavam seus filhos e descendentes e herdeiros das coroas, geralmente numa perspectiva política, né? Para poder fazer política e poder ali, trazer estabilidade política. As guerras, claro, também são ferramentas extremamente importantes nesse processo, né? Do Estado Nacional, né? Por exemplo, para definir fronteiras, né? Não se define fronteiras pedindo por favor. Pega lá a Guerra dos 100 Anos, por exemplo. Se a França fosse pedir por favor para os ingleses para manter suas fronteiras intactas, a França estava enrolada, né? Como é que a França protegeu suas fronteiras e manteve a integridade do território? Guerra. A França enfrentou os ingleses e venceu, manteve o território. É por isso, então, que a guerra é algo muito importante nesse processo. Ok? Interrompendo o compartilhamento aqui para olhar para os meus amiguinhos e amiguinhas e dizer assim, ó, esse tema rende, esse tema é importante e na próxima semana nós vamos desenrolar ele mais um pouquinho. Eu quero falar de nacionalismos com você, tema que está bombando. Tá? Movimento ultranacionalista na Europa, movimento ultranacionalista nos Estados Unidos, não é? Então, na próxima aula a gente vai discutir nacionalismo e a ideia do Estado Nacional. Valeu? A partir dessa discussão de absolutismo. Bom sábado, bom final de semana, galerinha. Tudo de bom para vocês. E mantenha-se assim, firmes. Vocês são demais. Tchau.